Atenção! Não pretendo ser o dono da verdade. Apenas eu ensino aqui o que eu creio, pratico e até hoje tem funcionado em minha vida e na vida da minha família. Se aquilo que eu ensino aqui tem alguma serventia para alguém, pois seja bem-vindo e sirva-se deste conhecimento. Abençoado. Olá, abençoados e abençoadas, melhor noite. Hoje é terça-feira, dia 30 de janeiro de 2024. Esse é o programa Café e Palavra, eu sou Pedro Kelly. Nos próximos minutos, nós vamos apresentar para você os pontos principais da nossa ministração de domingo passado. O tema se chamou Sou Apóstata e eu me propus a explicar por quê. Então, eu tive um diálogo com um conhecido meu a respeito do assunto e esse foi o desenvolvimento desse tema que hoje eu quero apresentar aqui sintetizado esses pontos principais. Eu espero que você anote, desfrute e que no final você também chegue a conclusões. Aproveito para agradecer a você que está compartilhando as nossas palestras e ministrações por aí com todos os seus contatos. Muito agradecido por tudo que você faz junto comigo para que esta palavra corra e continue alcançando cada vez mais abençoados e abençoadas tão especiais assim como você. Muito bem, hoje domingo 28 de janeiro de 2024, estamos ao vivo, YouTube Pedro Kelly RCC, Facebook Pedro Kelly. Peço a você que se inscreva nos nossos canais, que dê um like e me ajude a fazer essa palavra correr. Novamente eu quero agradecer a todos os que estão semeando neste reino, aqui me possibilitando seguir em frente com essa missão de divulgar esse conhecimento. Se você deseja uma ministração minha pessoalmente aí, aonde você se reúne, faça contato pelo WhatsApp. Se você tem um testemunho, um depoimento e quer compartilhar com todos nós, mande para mim pelo WhatsApp, que está na tela sempre aqui do meu lado direito, ó, 21 99 104 8388. Durante a nossa ministração, a nossa palestra, você verá aqui do meu lado direito também, né? Aqui, ó, como é que você faz para enviar tua semente aqui para o nosso Ministério Reconciliados com Cristo. Lembrando a você que a semente que você envia para cá é em liberdade, tá? Primeiro você tem que crer nisso, entender e aí sim semeia. No final tem um momento em que eu estimulo, eu ensino, explico a você como colocar em prática aquilo que eu faço e que funciona em relação à tua vida financeira e material. Não perca. O tema de hoje se chama Sou Apóstata. Em primeiro lugar, eu gostaria de deixar bem claro para todos os abençoados que esta é uma posição minha, do Pedro Kelly. E queria te alertar que você não deve ir crendo assim cegamente em tudo aquilo que eu estou falando. Eu gostaria que você pusesse à prova o que eu estou falando, ou seja, que você pusesse em prática o que eu estou falando. Se funcionar, aí sim você vai experimentar aquilo que eu experimento, ou seja, você vai crer. Pô, caramba, funciona, isso é verdade. Então, pense que eu posso estar errado. Como eu disse agora há pouco, eu não sou o dono da verdade, nem pretendo ser o dono da verdade. Eu estou em crescimento constante. E esse tema de hoje, Sou Apóstata, nasceu de uma conversa com um colega, um conhecido, uma pessoa que num grupo de bate-papo, assim, descontraído, um momento alguém me perguntou: Pedro Kelly, qual é a sua religião? E então eu respondi: bom, eu sou apóstata. Saiu assim, pá, eu sou apóstata. Quando eu lancei no meio da roda esta palavra, apóstata, como é uma palavra até certo ponto estranha à conversação comum e soa um pouco talvez agressiva, um pouco, é uma palavra que tem um som assim estranho, raro. Todo mundo parou de falar e ficou me olhando assim assustado, como se eu dissesse: estou com câncer. Entendeu? Então, ali a conversa rolou e eu disse mais ou menos o que era
um apóstata na minha posição, né, na minha decisão, e o assunto rolou. Mas um dos abençoados ficou intrigado e me procurou e começou a conversar comigo. Vem cá, meu irmão, eu quero... Irmão porque é irmão de conhecimento, não é irmão nem na carne, nem de religião nenhuma. Ele me chamou de irmão. Ô irmão, sabe, a gente chama os outros assim, porque na verdade somos todos irmãos aqui nessa caminhada, né? Nessa grande experiência das coisas materiais que experimentamos. Então ele me inquiriu acerca de maiores detalhes em relação à afirmação que eu havia feito naquele dia. E eu então pude sentar com ele e conversar bastante tempo. O nosso papo rolou por quase 3 horas, mais ou menos por aí, sem eu poder falar tudo, porque não houve tempo e não era próprio também em relação a esse assunto. Sou apóstata. O que significa isso? Eu comecei assim com ele, conversando. Bom, primeiro eu quero te explicar o que significa essa palavra. Se você vai no dicionário da língua portuguesa, essa palavra quer dizer alguém que toma uma decisão por livre e espontânea vontade, que decide unilateralmente, junto, né? A palavra unilateralmente, decide se afastar de uma filosofia, de uma crença, de uma religião, de uma doutrina. Então, um apóstata é uma pessoa que decide se afastar dessas coisas. E no meu caso, ou abençoado, eu disse para ele, eu resolvi me afastar das religiões. Então, em relação às religiões, eu sou apóstata. Então, eu conversando com esse conhecido, ele falou assim, mas vem cá, Pedro Kelly, por qual motivo você tomou essa decisão? Porque me parece uma decisão um pouco drástica, você apostatar, ou seja, se afastar da religião. Eu falei, não é da religião, é das todas as formas de religião. Você quer saber os motivos? Você está com tempo para conversar? Porque eu não gosto de jogar conversa fora. A minha palavra é cara, e você sabe disso, porque você semeia aqui. Então eu não gosto de perder tempo falando com qualquer um. Não, eu só falo com aquele que quer ouvir. Aliás, vai aqui uma advertência para o canal. Isso que eu falo aqui é para aquele que quer ouvir. Eu não faço questão de ter aqui pessoas que não querem ouvir só para ter números. Não, porque esse canal é um canal especial, esse ministério é um ministério especial e aqui somente assistem pessoas especiais. Então aqui eu não quero qualquer um, eu quero aquele que quer ouvir, né? Então eu falei para essa pessoa, você está com tempo? Porque eu vou te explicar algumas coisas que vão requerer algum tempinho para que você possa me ouvir, processar e compreender. Posso pegar a Bíblia? Disse para ele, porque eu sabia que se eu mostrasse a Bíblia eu daria mais veracidade à minha conversa com ele, porque eu sei onde estão as afirmações em minha mente. A mente de Cristo está ativada na minha vida, eu sei onde está escrito tudo que eu falo, mas a pessoa, ela quer ver o livro. Né? Por quê? Porque é uma religiosa, é um religioso, tem que ver a Bíblia. Se não ver a Bíblia, ele não acredita no que eu estou falando. Então eu falei assim, olha, eu vou aqui pensar rapidinho durante a nossa conversa e vou te apresentar alguns poucos motivos pelos quais eu resolvi apostatar da religião. Você está de acordo? Vamos bater esse papo? Pô, legal, vamos bater esse papo. Então eu falei, bom, número 1, eu resolvi ser apóstata, resolvi apostatar das religiões, porque eu descobri que eu existo, minha verdadeira identidade, existe antes da fundação do mundo. Minha identidade já existe há muito tempo, quer dizer que eu não sou Pedro Kelly,
Esse nome é o nome que meu pai e minha mãe resolveram dar para meu corpo de carne. A minha verdadeira identidade já existe há muito mais tempo do que isso. Ele se assustou? Por quê? Porque ele não conhecia aquilo que está escrito aqui em Jó, capítulo 38, verso 7. Aí eu abri a Bíblia para ele, falei, olha aqui, ó. Quando as estrelas da alva louvavam e todos os filhos de Deus regozijavam. Aqui eu falei, meu amigo, eu não gosto de chamar assim qualquer um de amigo, né? Eu falei, abençoado, é o seguinte, aqui está falando de uma época em que todos os filhos de Deus se alegravam, cantavam e rejubilavam. Você é um filho de Deus? Sim! Então você estava lá. Mas eu não lembro, e eu vou te explicar, peraí, calma, vou te explicar por que é que você não lembra dessa época do não tempo. Porque aqui nós estamos aqui agora em Jó capítulo 38, verso 7, nós entramos numa cápsula espacial e viajamos para o passado. E no passado, antes de Deus dar forma ao Sol, às estrelas, à Lua, aos planetas e toda essa coisa linda que tem por aí, nós já existíamos. E quando ele estava fazendo essas coisas tão lindas, dizem que nós cantávamos e rejubilávamos. Se você é um filho de Deus, você já estava lá. Então eu descobri que eu, sendo um filho de Deus, eu também já estava lá. Você quer ver outra coisa? Aí eu mostrei para ele Jó, capítulo 10, verso 9. Eu disse assim, escuta aqui, olha aqui. Lembra-te que como a barro me deste forma. Caramba, quer dizer que antes, naquela época em que eu cantava e rejubilava, eu não tinha forma? Não. Por quê? Porque eu estava em espírito, e espírito não tem forma. Cabeça, tronco e membros é coisa deste plano terrenal, onde nós estamos aqui nessa dispensação do visível, do palpável, do experimentar, aquilo que lá não existe. Porque lá não existe tempo, lá não existe dor, lá não existe tristeza, lá não existe sentimentos, lá não existe fome, lá não existe sede, lá não existe noite, dia, sono, essas coisas que estão pegadas à necessidade do corpo humano. Então estamos aqui em uma outra forma, de uma outra maneira, e aqui tem outras leis diferentes das leis que existem lá no lugar onde nós estávamos antes da fundação do mundo. Você sabia disso? Não, eu também não, eu disse para ele. Aí quando eu descobri, foi um dos motivos que me fez apostatar da religião, porque eu descobri que eu não tinha forma antes. Aí diz aqui, ó, você me vestiu de pele e carne, e me teceste, me costuraste com ossos e com nervos, vida e misericórdia me concedeste, ou seja, vida humana, que está falando aqui de pele e carne, né? Vida e misericórdia. Por que vida e misericórdia? Porque para estar aqui a gente precisa da misericórdia de Deus, não é do pastor, da religião, não, é de Deus. Aqui o diálogo aqui é de Jó com Deus. Vida e misericórdia me concedeste, e teu cuidado guardou o meu espírito, não a carne. A carne, quem cuida dela é você. Quando eu falei isso, ele falou, caramba, eu nunca tinha visto isso, Pedro Kelly. Peraí, esse negócio está sério. Eu falei, não, peraí, isso é só a letra A. Por que eu descobri essas coisas aqui? Por que eu resolvi apostatar da religião? Porque lá nos 10 anos, aonde eu passei no sistema religioso, evangélico, né? Fora os outros anos anteriores no catolicismo, aonde eu estudei teologia no seminário, sou formado em teologia, né? Eu, Pedro Kelly, onde eu estudei tudo isso aqui, nunca me mostraram essas verdades aqui. Quer ver outra coisa que eu vou falar para você que eu acho que você também não sabe? Eu disse para ele assim, e ele disse, sim, eu quero ver outra coisa. Aí eu abri para ele aqui rapidinho, vou te mostrar uma evidência para não ficar nas minhas palavras. Isaías 46, versos 3 e 4. Eu descobri, esse é o segundo motivo pelo qual eu apostatei, eu larguei, eu abandonei, eu me afastei de todas as religiões. Qual? Eu descobri como foi que eu cheguei aqui. Porque se eu já existia desde antes, e eu continuo existindo agora, e lá eu estava numa outra condição, que era espiritual, não era essa. Como é que isso aqui aconteceu e agora eu sou Pedro Kelly aqui? Porque Pedro Kelly não é meu nome é outro, e Pedro Kelly é o nome do corpo de barro que me vestiu.
Como é que é isso aí? Ele ficou mais intrigado ainda. Isaías 46, versos 3 e 4 diz assim, ó: ouvi-me, vós todos que sois trazidos por mim a partir, ou desde, através do ventre. Ventre é gravidez, ok? Os que sois conduzidos por mim desde a matriz, a partir, através vem de atravessar, né? E até a sua velhice, diz o nosso Criador. Eu mesmo, até as cãs, o que são cães? Esse cabelo branco que você tem aí, porque eu não tenho cabelo branco ainda. Eu vos suportarei. O Criador está dizendo assim, eu vou suportar você desse jeito aí até a tua velhice. E aqui não está falando de espírito, está falando de carne, porque está falando de câncer, está falando de matriz, está falando de maternidade, está falando de relação sexual do homem com a mulher e criando uma roupa chamada pele e osso que vestiu você, porque através desse túnel você foi trazido aqui. Eu vos suportarei, eu fiz, eu conduzirei, eu suportarei e eu guardarei. Quando eu descobri isso, eu falei para o meu colega. Isso aqui eu estou falando para o meu colega. Eu só estou te contando uma história. Estou falando para o meu colega. E estou dizendo para ele. Entendeu? Quando eu descobri isso, eu falei, peraí. Aqui está dizendo que eu vim para esse lugar através do ventre, do útero da dona Cândida, que já está com 100 anos e 3 meses completos. Aqui nessa terra, ainda está por aí, a veinha está dura na queda. Aliás, ela está me assistindo, um grande beijo para minha mãe. Então, aqui diz que eu cheguei aqui através do útero daquela mulher, então aquela mulher foi um túnel para que eu chegasse até aqui. Agora aqui diz também uma coisa interessante, fui eu que fiz, diz o Criador. Então eu levarei, eu suportarei, eu conduzirei e eu guardarei. Aqui nunca falou que a Assembleia de Deus, a Universal, o apóstolo, o pastor, o bispo, não sei quemzinho, fulanito, as batistas, os batistas. Não. Então, quando eu olhei aqui, eu procurei os nomes das denominações, porque eu sou honesto e posso estar errado. Eu falei para ele. Então, eu não encontrei aqui o nome da religião nem de A, nem de B, nem de C, nem de D, nem de E, nem de F, nem teologia, nem o seminário, nem a minha formação. Eu não encontrei aqui. Aqui é o seguinte, é tudo Deus, é tudo Criador, o Criador. Sacou? Muchacho. Aí ele falou assim, saquei, muchacho, porque ele sabe que na minha casa a gente fala bastante o espanhol misturado com o português, porque minha esposa é colombiana, então nossos filhos, apesar de terem nascido no Brasil, eles falam os 2 e até 3 idiomas, e em casa é uma confusão de idiomas. E a gente usa muito isso aqui. E ele olhou para mim e falou, saquei, muchacho. Terceiro ponto, eu falei para ele, vamos continuar nossa conversa aqui. Isso foi demorando, eu estou te falando um pouco sintetizado pelos motivos óbvios, verdade? Mas isso aqui foi demorando, eu disse para ele, tem mais um detalhe? Ele, tem mais? Tem uma porção de detalhes aqui, eu não posso explanar para você tudo isso. Eu descobri, eu falei para ele, presta atenção que o negócio é sério, falei para ele, né? Desliga o celular aí que o negócio é sério, eu disse para ele, porque toda hora que o celular dele tocava, alguém chamava, peraí, o negócio é sério, vai ouvir o que eu falei, você disse que tinha um pouquinho de tempo, vamos aguardar, vamos aproveitar isso. Então eu descobri que a minha filiação não pode ser apagada, nem desfeita, e descobri o porquê. E ele me questionou, ele falou, não, peraí, mas lá na igreja, entre aspas, muitas aspas, aonde minha esposa vai, o pastor disse que a salvação se perde. Aí eu falei para ele assim, qual é o teu nome completo? E ele falou, fulano, fulano, de tal, de tal, de tal. Eu falei, pois é, você pode mudar o primeiro nome, o segundo nome, agora o nome do teu pai, o sobrenome, o teu último sobrenome, você não pode mudar. Pode? Vai no cartório e pergunta, que nome aqui eu posso mudar? Bom, eu posso mudar o primeiro, o segundo, o rapaz, o oficial do cartório vai te dizer. Mas esse nome aqui não, esse nome aí você não pode mudar, porque esse nome é o nome de família. Esse nome designa tua filiação. Teus antepassados, a tua ascendência.
Entendeu? Então você não pode mudar. Pois é, então eu disse para ele, isso é no campo humano, você não pode mudar. Agora, você acha que aquele que te fez, desde antes da fundação do mundo, você já estava lá, aquele que te trouxe aqui, a esse planeta, te vestiu de carne, te deu essa vida que você tem, colocou você no país que você está, na família que você nasceu, tudo isso aí que você não escolheu a cor da tua pele, a tua estatura, o jeito do teu cabelo, você não escolheu nada disso aí, você acha que a salvação pode se perder, muchacho? Aí ele falou, vamos continuar vendo a Bíblia. Claro, vamos continuar sempre vendo a Bíblia, já que você insiste, você é um religioso mais. Então, eu mostrei para ele Efésios capítulo 1. Você sabe o que está escrito aí? E ele disse, está muita coisa escrita aí, tem muita coisa escrita. Muitas coisas estão escritas aí. E eu disse, espera aí, vou te mostrar aqui o verso 4 e o verso 5. Efésios capítulo 1, 4 e 5 diz assim, segundo nos escolheu nele, quer dizer, aqui está falando do Criador, ele nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. Quer dizer que eu não aceitei Jesus, porque isso não existe. Se eu sou filho, eu não posso escolher meu pai, verdade, abençoado, para e pensa, falei para ele. Aí ele, realmente tem sentido. Segundo nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e sem mancha, eu expliquei para ele que significa santos e sem manchas, porque ele não sabia, ele pensava que era bom comportamento e não é, está dizendo separados, santos, separado, sem mancha quer dizer sem pecado, porque o Cordeiro de Deus tirou o pecado. Eu disse para ele, lembra na missa que você já foi? Que lá o sacerdote fala isso, que o Cordeiro de Deus está falando de Jesus de Nazaré. Tirou o pecado do mundo. Então, sem pecado, nos escolheu e preparou tudo isso aí, sem pecado diante dele. Não está falando sem pecado diante da sociedade. Sociedade, eu estou e andando porque a sociedade pensa, porque a sociedade está equivocada. Sim ou não? Sim ou não? Né? Diante dele, em amor, tendo-nos predestinados para sermos adotados seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o puro desejo da sua própria vontade única e sem perguntar a ninguém. Aí ele disse, Pedro Kelly, mas explica esse negócio aí de adotado. Falei, boa pergunta, é sinal que você está prestando atenção no que eu estou explicando. Eu gostei dessa pergunta, porque quem pergunta uma coisa dessa é porque está prestando atenção na palestra. E eu disse para ele, você em espírito, você é legítimo, mas em corpo você é adotado. Lá aos Coríntios, o apóstolo Paulo um dia escreveu assim, glorificai a Deus em vosso corpo e em vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Pedro Kelly, quer dizer que meu corpo não pertencia a Deus? Não. Para que você fosse 100%, ele fez um sacrifício lá na cruz e pagou o preço para comprar o terreno por causa do tesouro que está dentro do terreno. Aí eu mostrei para ele rapidinho, não vou ler aqui, Mateus capítulo 13, verso 44, que diz que um homem ia passando, olhou para um terreno e descobriu que lá dentro do terreno tinha um tesouro. Ih, rapaz, olhou para um lado, olhou para o outro, ninguém sabia, ninguém viu, ninguém dava nada por aquele terreno porque estava cheio de porcaria. Mas ele descobriu que lá dentro tinha um tesouro valiosíssimo. Então o que ele fez? Voltou correndo para casa, foi lá, vendeu tudo que ele tinha, foi lá naquela imobiliária e pagou o preço, comprou o terreno. Por causa do terreno? Não! O terreno continuou com lixo. Ele pagou o preço por causa do tesouro que está dentro do terreno. O terreno é a tua carne e o tesouro é você, o Espírito. E o homem é Jesus. E a imobiliária é a cruz. É por aí. Eu expliquei para ele, ele falou, caramba, você explica bacana, e rápido, e fácil, e você fala palavras... Você não muda nem o tom de voz, Pedro Kelly, você não tirou o brinco, você não botou gravata, você não tirou a pulseira, você é cheio de tatuagem, você anda de moto, você voa de parapente, você joga bola, Eu falei para ele, eu também faço uma porção de outras coisas, sou casado,
gosto muito da minha esposa, sou uma pessoa muito normal, eu faço um montão de coisa também que não vem ao caso aqui eu falar para você. Eu disse para ele. Então eu descobri que a minha filiação não pode ser perdida. Concorda comigo? Que depois disso que eu te mostrei até aqui, de Jó, de Isaías, de Efésios e outras, a tua salvação não pode se perder? Porque se a tua salvação pode se perder, aquele homem que foi lá, vendeu tudo que tinha para comprar aquele terreno por causa do tesouro, jogou o dinheiro dele fora. Falando do sacrifício de Cristo, né? Aí ele realmente seria absurdo Cristo ter feito isso, pago todo esse preço e agora você ter o poder de aceitá-lo, deixá-lo entrar na sua vida ou não, seria meio absurdo, né? Você está quase me convencendo. Ele me disse, aí eu falei para ele assim, eu não quero te convencer. Eu não faço questão de convencer, eu não quero ter razão, eu não faço questão de ter razão. Vai esquadrinhar. Eu estou falando que eu sou apóstata. Você eu não sei. Se você vai continuar indo lá na Assembleia de Deus, na Igreja Católica, lá onde sua esposa vai, seus familiares vão, eu não quero saber. Eu disse para ele, depois desse nosso papo de hoje aqui, o que você vai resolver fazer em relação às religiões, isso é uma decisão sua. Porque a minha decisão é essa, eu sou apóstata em relação às religiões. E ele falou assim, poxa, eu já estou te dando razão. Porque de vez em quando eu vou no culto com a minha esposa e lá não fala nada disso, é uma choradeira. Os crentes só estão endividados, só vejo gente doente, só vejo gente chorando, gente que está lá, que é membro daquelas Assembleias de Deus há 500 milhões de anos e não saem daquele tipo de vida, daquele jeito, todo entra tempo, sai tempo, e aquelas pessoas continuam pedindo a mesma coisa, do mesmo jeito. E eu falei para ele assim, por que você não experimenta viver com o que eu estou te explicando? Põe em prática, abençoado. Sabe o que eu descobri também? Não acabou não. Ele falou, tem mais? Eu falei, tem muito mais. Mas é que como eu não quero tomar muito seu tempo, eu descobri também que eu nunca estive em pecado. Ele, o quê? Mentira. Eu falei, não. Pecado significa estar separado de Deus. Certo? Certo. O mal é outra coisa, entendeu? Agora, pecado é estar separado de Deus. Eu não preciso fazer sacrifício para me justificar diante de Deus. Talvez eu precise pedir perdão a uma pessoa que eu tenha ofendido para eu estar bem socialmente com aquela comunidade, com aquela pessoa. Isso é outra coisa. O pecado bíblico foi o que separou espiritualmente o homem em relação a Deus. E eu descobri que eu nunca estive em pecado. Sabe por quê? Porque aqui em Romanos capítulo 3, verso 24, diz assim, ó, sendo justificados gratuitamente, de graça, sem ter que pagar nada, por sua graça, mediante a redenção que é em Cristo Jesus. Quer dizer que eu descobri, meu amigo, eu falando para o meu amigo, que há 2000 anos atrás aproximadamente eu fui justificado. Quer dizer, eu não, né? Quem estava lá naquela época e quem viveu antes. Porque quando eu cheguei aqui, em 1958, eu fui vestido por esse corpo bonito aqui que minha mãe e meu pai capricharam para mim. Né? Quando eu cheguei aqui, essa história de pecado já fazia 2000 anos ou mais que não existia. Pedro Kelly, por que todo mundo fala em pecado então hoje em dia? A resposta é óbvia, eu disse para ele, por causa das religiões. Ele, poxa, é mesmo, todo mundo diz que o pecado está, que somos pecadores, que todos nós somos pecadores, que Deus tem que perdoar nossos pecados, e você está me mostrando aí que nós, mediante essa redenção, já fomos justificados, e tem mais, é de graça. Foi de graça. Para você foi de graça. Para ele custou um alto preço, entendeu? Agora, é claro que o bispo lá
ele não vai dizer para você que foi de graça. Sabe por quê? Porque ele cobra quando você participa das correntes. Ele diz que você está obrigado a dar. Lá você não dá, não contribui porque você quer, porque sente prazer, porque estão te ensinando algo de valor. Não. Lá você contribui por medo, por pressão. Sim ou não? Fala a verdade, seja sincero. É mesmo. Porque se eles dissessem que é de graça, aí a religião vai acabar, abençoado. Se ele disser que é de graça, como é que ele vai comprar banco? Tem outro detalhe, cara. Eu falei para ele, qual detalhe? Eu descobri que nós já estamos reconciliados com Cristo sem ter feito nada para isso. Não, Pedro, que aí você está exagerando. Falei, vou te mostrar, quer ver? Aí ele falou, quero ver. Falei, então vem aqui comigo, ó. 2 aos Coríntios, capítulo 5, verso 19, ó. Deus estava em Jesus, reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens. Está entendendo? Deus, lá em Jesus de Nazaré, ali era Deus que estava ali, né? Reconciliando, tirando o pecado e reconciliando consigo o mundo. Não levando em conta os pecados de ninguém. Quer dizer que Deus, que é o dono do assunto, o Criador, não leva em conta mais pecados de ninguém a partir do momento da sua ressurreição, do seu sacrifício na cruz. Entendeu? Entendi, ele me disse. Pois é. Agora, entra ali naquela congregação cristã, entre aspas e muitas aspas, e pergunta se o pecado existe. O que eles vão te dizer? Não, eu já fiz isso, Pedro Kelly. O pastor disse que tem pecado sim. Ele quer dizer que você está colocando em xeque a palavra do dono. E você está colocando a palavra de um pastorzinho de meia tigela aí por cima da palavra do dono. Porque se diz que ele não leva mais em conta pecados e transgressões por causa do sacrifício feito, ele perdoou para sempre. Quem é um apóstolo, um apostoleto? Quem é um bispo, um pastor, uma pastora, um reverendo, diabo a quatro que se chamem esses homens, essas mulheres, para dizer que você tem pecado? Eu disse para ele isso, eu tomei essa liberdade, eu fui bem grosseiro nessa hora, é verdade? E ele ficou com os olhos arregalados, porque ele falou assim, caramba, você está me colocando aqui num modo de entender que eu não tenho como escapar do que você está me dizendo, porque o que você está falando, além de ter sentido, além de fazer todo sentido, você está me mostrando evidências na própria Bíblia que eles usam lá para condenar todo mundo. Eu falei, por quê? Porque o povo desconhece essas verdades. Aí eu disse para ele, você está entendendo qual é o meu trabalho? Você entendeu qual é o meu trabalho? Ele, poxa, esse trabalho é bem bonito, Pedro Kelly. E você parece que sabe fazer direitinho, porque você está explicando aí, eu estou entendendo tudo direitinho. Pois é, meu irmão. Aí eu cheguei a essa conclusão, entendeu? Por isso é que eu resolvi me afastar de todo tipo de religião. E isso tem um nome. Qual é o nome? Sou apóstata. Porque de religião não quero saber. Então agora, para terminar a nossa conversa, eu disse para ele, eu vou falar um pouquinho mais duro. Posso? Porque agora você já tem um chãozinho aí para você cair. E eu disse para ele assim, número 1, vou te falar as conclusões duras que eu cheguei. Toda forma de religião é mentira. Comprovado, confirmado pela própria Bíblia que eles fazem questão de usar, verdade? Está comprovado pela própria Bíblia aí. Número 2, abençoado, presta atenção no que eu vou te dizer, eu falei para ele. E se você que está me assistindo puder prestar atenção no que eu vou te dizer agora, é bem importante. Eu disse para ele assim, o propósito da nossa vida humana aqui na Terra não é maiúsculo, nunca foi vir aqui para fazer uma espécie de teste, para ver se eu vou ser aprovado ou então se eu vou ser reprovado. Diante das evidências que eu te disse, que eu te mostrei, que são muito poucas em relação às
centenas e centenas de evidências que eu tenho para te mostrar, se você quiser seguir com a conversa outro dia, a gente chega à conclusão que a nossa existência humana aqui nunca foi para passar por um teste. Nunca foi para aprender nada. Nós viemos aqui experimentar. É claro que durante essa experiência que a gente tem, desde a maternidade até o túmulo, esse espaço de tempo que a gente tem para desenvolver aqui, é claro que a gente vai aprender coisas aqui tremendas, vai ser exercitado, vai cometer erros, vai acertar muitas vezes, em menos vezes vamos cometer erros. É claro que isso vai acontecer, é claro que vamos ter um certo amadurecimento, humanamente falando, é claro que vamos estar experimentados, é claro, mas eu disse para ele assim, vou te perguntar uma coisa, você já passou algum tipo de experiência na vida com alguma coisa que você tenha passado e aprendido? E ele disse, por ter uma certa idade, ele me falou, sim, já teve acontecimentos na minha vida que eu passei e aprendi. Aí eu falei, então você, em relação àquele assunto, você já tem experiência. Sim, por quê? Porque eu passei e aprendi, então eu já tenho experiência. Aí eu perguntei para ele, para que serve essa experiência? Ele parou e demorou pelo menos 30 segundos em silêncio antes de me responder. Aí depois ele chegou à conclusão e falou assim, bom, na verdade, porque é uma pessoa bem inteligente ele, na verdade, essa experiência não me serve de nada. Falei, por que não te serve de nada? Porque eu tinha que ter essa experiência antes de passar pelo que eu passei. Mas se eu só tenho essa experiência depois, fica de lição. O que eu não posso usar a experiência para evitar o que eu já fiz, eu posso parar e pensar que aquele não foi o melhor caminho. É verdade. Agora, para que serve essa experiência na vida de outra pessoa? Para nada. Por quê? Porque aquela pessoa também vai experimentar o que ela tem que experimentar. Porque nós viemos aqui, eu disse para ele, na verdade, para experimentar aquilo que lá não existe. Aqui existe tempo, lá é o não tempo, lá não tem tempo. Lá não tem 24 horas, semana. Não tem. Lembra o que Jesus falou? As pessoas estão esquecendo a mensagem do dono. O dono falou assim, o nosso mestre disse assim, na casa do meu pai há muitas moradas. Muitas moradas. Teu lugar definitivo não é aqui. Aí ele, poxa, isso traz um consolo tremendo, porque aqui tem tanta maldade, né? Eu falei, aqui você veio conhecer o mal, porque lá onde você estava, o mal não existe. Aqui você veio conhecer o bem, porque lá também não tem esse conceito. Aqui você veio conhecer o que é uma enfermidade, o que é uma dívida, o que é um matrimônio. Lá para o lugar onde você vai, tem sexo não. Não. Lembra o que o nosso mestre disse? Mas a história foi assim. Na lei judaica, diz que quando morre o marido, se são judeus ali ortodoxos, morreu o marido, quem assume aquela família da viúva é o irmão imediatamente abaixo dele, em idade, né? Então fizeram essa pergunta para Jesus, querendo colocar tropeço. Mestre, no reino dos céus, como é que vai acontecer se morreu o marido da mulher? Quem é que vai assumir o casamento com ela? Que Jesus respondeu, não, lá não se casa nem se dão em casamento, que são como os anjos de Deus. Então, aqui é que você veio experimentar o gosto do café. Sacou? Então, você não veio aqui fazer um teste para ver se Deus vai riscar teu nome do livro. Isso é mentira do catolicismo, do protestantismo, de toda essa gente aí que quer manter todo mundo debaixo de rédeas, entendeu? Então, o propósito da vida humana não é esse. Nós viemos aqui viver uma experiência. Então, esse assunto que se pode perder a salvação é pura mentira, abençoado. Eu disse para ele, é pura mentira. Isso é para manter você aí, preso, crendo num diabo que não existe, numa condenação que não existe. Não existe condenação mais. Não existe condenação. Você vai viver o que tiver que viver e o teu final vai ser igual ao meu. Tranquilo, feliz. Então, para terminar, queria te falar a frase
que um amigo meu muito famoso, que é escritor, ele me disse uma frase e eu até escrevi para não esquecer. E eu tomei a liberdade de escrever essa frase para esse meu amigo para a gente encerrar a conversa, porque eu disse para ele que ia encerrar a conversa com paulada, para que ele desse uma balançada e pensasse no que eu disse, que eu sou um apóstata. E ele, fala logo, Pedro Kelly, que frase foi essa? Eu disse assim, a frase é a seguinte: a religião é a estupidez humana institucionalizada. Ponto. Quando eu falei isso, ele engoliu em seco. Ele falou assim, caramba, essa foi forte, hein, Pedro Kelly? Eu falei, mas o que você quer que eu diga? O que você quer que eu diga? A religião faz as pessoas acreditarem em coisas que não existem. Mentiras enganam as pessoas por anos e anos e anos e anos. E todo mundo se curva diante dos religiosos. Proíbe um homem de se casar se quiser participar, sei lá, daquela religião. Outros proíbem músicas, determinadas músicas, proíbem você ir a determinados lugares, usar determinadas roupas. Que coisa ridícula! Então vou repetir a frase. A religião é a estupidez humana institucionalizada. Quando eu terminei essa frase, ele disse assim, eu não sei se eu vou dormir essa noite com tanta coisa que você me falou aqui. Aí eu disse para ele, pois é, essa é a ideia. E foi para isso que eu vim a essa terra. Ele, como assim? Eu falei, todos nós, quando viemos aqui, temos um propósito. O ator, a atriz, o propósito deles é divertir o povo. Você não gosta de ver um filme bom, uma novela boa, uma série, um teatro, um cinema? É bacana. Eu falei, pois é, aquelas pessoas, elas tiveram, né, a maravilha de descobrir para que elas tomaram forma. Entendeu? Pô, outro dia eu vi um jardineiro limpando o jardim da minha casa, eu disse para ele, o cara estava assoviando todo feliz, e eu disse para ele assim, por que você está feliz? Debaixo do maior sol. Aí ele falou assim, eu adoro as plantas, eu gosto de vê-las crescer, desabrochar, eu gosto de semear uma planta e depois vir podar, limpar, deixá-la, colocar adubo e tal. Ou seja, essa pessoa descobriu qual é o propósito da sua vinda aqui. E eu disse para ele, e eu tive a felicidade de descobrir qual é o propósito da minha vida humana. Aí ele perguntou, e qual é? Eu falei, acabei de mostrar para você. Mostrar para todo mundo a mentira da religião e fazer a vida das pessoas igualzinho que o nosso mestre falou. Tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Ou seja, a religião não tem leveza e nem suavidade, abençoado. A religião é só obrigação, chicotada, penitência, acusação, má consciência. Sim ou não? Pois é, então a religião está longe do que Jesus disse que seriam seus discípulos, né? E ele falou, realmente tem muita coisa para resolver aí. E eu disse para ele, pois é, então eu tenho muito trabalho, valeu, boa noite, até nosso próximo encontro. Né? Eu falei para ele, por favor, vamos compartilhar e vamos dar um like nesse vídeo maravilhoso, para que essa palavra corra. Então, terça-feira, às 20h30, eu volto com mais um tema interessante que vai fazer, no mínimo, você pensar se você é também um apóstata em relação às religiões, ou se você ainda está metido nessa mentira. Vou repetir a frase que eu disse para o meu conhecido. Eu disse para ele, as religiões são a estupidez humana institucionalizada. Tudo isso eu compartilho contigo para que você renove sua mente e transforme sua vida.
Tchau, abençoados. Esta é uma mensagem do Ministério Reconciliados com Cristo.